Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no meu aniversário de 35 anos. Meu próprio irmão me deu parabéns na frente de toda a família, desses que nunca tinha dado antes. Eu fiquei emocionada. Pensei que finalmente tinha sido reconhecida depois de tantos anos. Mas aí eu descobri a verdade por trás daquele comentário. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que ele nunca mais vai me subestimar. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Marina Silva, tenho 35 anos. E você sempre foi a ovelha negra da família, né, Marina? Essas foram as palavras exatas do meu irmão Carlos na minha festa de aniversário, enquanto ele ajeitava sua camisa polo da Lacoste na churrasqueira da casa dos meus pais em Alphaville. O quintal estava cheio de familiares e amigos dos meus pais. Todo mundo bebendo cerveja gelada e comendo picanha, fingindo que não estava prestando atenção na nossa conversa. Carlos se virou para o meu primo André, que tem uma concessionária de carros seminovos, e nunca deixa ninguém esquecer disso. Você sabia que a Marina ainda brinca de ser importante aos 35 anos? Mora naquele apartamento pequenininho na Vila Madalena, ganhando uns 3 mil reais por mês no máximo. André riu, mexendo no seu Rolex dourado. Sério? Eu pensei que ela trabalhava nos Correios ou algo assim. Por aí mesmo, Carlos respondeu. Algum trabalho de funcionária pública. Você sabe como é com essas pessoas que não conseguem vencer na vida real. Senti aquele nó familiar no estômago. O mesmo que carregava desde criança. O mesmo sentimento que tive há 10 anos quando liguei para casa para contar que tinha passado no concurso da Polícia Civil. Polícia Civil? Carlos tinha dito no telefone, e eu podia ouvi-lo tampando o fone, sussurrando para alguém. Nossa, Marina, você não conseguiu pelo menos tentar algo respeitável? E aquela vaga na empresa do André que eu te falei? Isso é o que eu quero fazer, Carlos. Venho me preparando há anos. Se preparando para quê? Brincar de polícia? Pelo amor de Deus, você tem 25 anos. Hora de amadurecer. Papai e mamãe gastaram tanto dinheiro na sua faculdade de Direito, e é assim que você retribui? Correndo atrás de bandido como se fosse filme da Globo? Mamãe tinha pego o telefone depois. Filha, tem certeza disso? Parece tão perigoso. E quanto a ter filhos? Uma família? Você não pode fazer esse tipo de trabalho e ter uma vida normal. Eu vou ficar bem, mãe. A empresa do seu irmão está indo tão bem. Tenho certeza de que ele arrumaria algo estável para você, onde pudesse conhecer um rapaz legal. Sentar a cabeça. Desliguei me sentindo vazia, mas fui para a academia de polícia mesmo assim. Me formei em segundo lugar da turma. Eles nunca perguntaram sobre essa parte. Agora, em pé nesse churrasco onde Carlos claramente estava no seu elemento, eu o observava trabalhando o ambiente. Ele se apresentava para os amigos empresários do papai, entregava cartões de visita, falava sobre seu escritório de advocacia como se fosse o Rui Barbosa reencarnado. O problema da Marina, ele estava dizendo para um grupo perto da piscina, é que ela nunca aprendeu a pensar grande. Sempre pegou o caminho mais fácil. Trabalho público, né? Salário garantido, impossível ser demitida, perfeito para quem tem medo de competição de verdade. Dona Regina, vizinha dos meus pais há 20 anos, parecia desconfortável. Ela parece uma moça tão querida, Carlos. Ah, ela é legal, só que limitada. Sabe como tem gente que acha seu lugarzinho e fica lá para sempre? Nunca se desafia. A Marina sempre foi do tipo que pinta dentro das linhas. Me desculpei e fui para a varanda, pegando meu celular. 4 ligações perdidas do trabalho. Uma da delegada-geral Fernanda Santos. Não podia retornar aqui. Não com essa plateia. A porta de vidro se abriu atrás de mim e minha tia Sônia apareceu. Ela sempre foi a maior fã do Carlos, a que passava horas elogiando as conquistas profissionais dele enquanto mal comentava minha formatura na PUC. Sabe, querida? Ela disse, acendendo um cigarro. Espero que você não leve a mal o que o Carlos fala. Ele só está preocupado com você. Preocupado? Bom, você já tem 35 anos e ainda solteira, sem filhos, morando sozinha naquele apartamentozinho. Acho que ele só queria que você tivesse escolhido algo mais tradicional, mais seguro.
quase ri. Seguro. Se ela soubesse das ameaças de morte que eu tinha na minha mesa, do colete à prova de balas pendurado no meu quarto, da pistola 380 que eu carregava sempre. Estou bem, tia Sônia. Tenho certeza que está, amor. Mas você nunca se pergunta como as coisas poderiam ter sido diferentes? Se tivesse aceitado aquela proposta de trabalho do Carlos anos atrás, poderia ter construído uma carreira de verdade agora. Outra lembrança me atingiu, nítida e dolorosa. Era Natal, 5 anos atrás. Eu estava trabalhando num caso de sequestro em Guarulhos. Não dormia há 30 horas, mas dirigi até a casa dos pais para estar com a família. Carlos estava comandando a mesa falando sobre sua mais nova aquisição, um escritório em Perdizes. E você, Marina? Papai havia perguntado. Como está o trabalho? Antes que eu pudesse responder, Carlos se intrometeu. Ah, você sabe, pai. A Marina ainda está lá multando o motorista e preenchendo papelada. A mesa inteira riu. Até mamãe sorriu. Na verdade, eu tinha dito, acabamos de recuperar uma criança que foi sequestrada e... Que bom, filha! Mamãe me interrompeu, se virando para a esposa do Carlos. Sara, você tem que contar para todo mundo sobre a reforma da casa nova. Fiquei sentada ali o resto do jantar, ouvindo eles discutirem os negócios do Carlos, a casa de praia dele, as escolas particulares dos filhos. Quando chegaram às sobremesas, me desculpei e voltei direto para Guarulhos naquela mesma noite. Os pais da criança sequestrada me mandaram uma carta na semana seguinte. Obrigado por trazer nosso filho de volta para casa. Valia mais que qualquer coisa dita naquela mesa de jantar. Agora, observando através da porta de vidro como Carlos comandava a festa, aceitando parabéns como se fosse o único filho que importasse, várias pessoas olhavam na minha direção e sussurravam. Eu conseguia ouvir fragmentos. Trabalho público. Ainda solteira. Nunca decolou mesmo. Meu celular vibrou. Uma mensagem do investigador Rodrigo. Pereira quer se entregar. Diz que só fala com você. Quanto tempo para voltar? Roberto Pereira. 8 meses procurando por ele. O maior caso de lavagem de dinheiro do estado de São Paulo. E ele estava pronto para colaborar. Isso podia derrubar uma rede inteira. Estava digitando uma resposta quando a porta de vidro se abriu de novo. Dessa vez era minha prima Letícia, irmã do Carlos. Marina, amor, você está cansada? Está se cuidando? Estou bem, Letícia. É que o Carlos comentou que você ainda está nessa coisa do governo. Você não acha que é hora de considerar outra coisa? Algo mais adequado para uma mulher da sua idade? Adequado? Você sabe o que quero dizer. Algo estável, com benefícios. Talvez até uma chance de conhecer alguém legal. Ela abaixou a voz. Tenho uma amiga cujo ex-cunhado está procurando uma boa administradora. Ele tem uma clínica médica. Muito bem-sucedido, muito elegível. Eu a encarei. Você quer me arrumar com o ex-cunhado de alguém que precisa de administradora. Bom, quando você fala assim... Ela riu nervosa. Só estou dizendo, Marina, você não está ficando mais nova. E essa fantasia toda de agente federal... Fantasia? Ah, qual é? Todo mundo sabe que esses trabalhos são só papelada mesmo. Que dificuldade pode ter? Você senta numa mesa, preenche uns relatórios, recebe seu salário. Não é como se você estivesse realmente fazendo alguma coisa perigosa. Através do vidro, eu podia ver Carlos falando animadamente com o juiz Mendonça, amigo do golfe do papai. Carlos gesticulava amplamente, provavelmente contando sobre seu último triunfo nos tribunais. Então, o juiz Mendonça olhou na minha direção e disse algo para o Carlos. Vi Carlos balançar a cabeça e rir. Foi quando Carlos veio para a varanda, Letícia atrás dele. Marina, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa teatrinha que você vem fazendo há anos. Ele olhou de volta para dentro, certificando-se de que tinha plateia. O juiz Mendonça acabou de me perguntar sobre seu trabalho. Ele pareceu pensar que você estava envolvida em algo importante. Eu disse a verdade para ele, que você é só uma funcionária pública comum, provavelmente nível médio, ganhando uns 4.000 se tiver sorte. Carlos. Não, deixa eu terminar. Esse é o velório do vovô. Tem gente importante aqui dentro. Empresários, juízes, políticos,
E você está constrangendo nossa família com essas histórias ridículas sobre ser algum tipo de delegada especial. Letícia acenou entusiasmada. O Carlos está certo, Marina. É hora de ser honesta sobre o que você realmente faz. Senti algo se romper dentro de mim. 20 anos disso. 20 anos sendo diminuída, minimizada, tratada como a fracassada da família. 20 anos ouvindo eles falarem sobre carreiras de verdade, enquanto eu colocava minha vida em risco repetidas vezes. Vocês querem honestidade? Eu disse baixinho. Finalmente, Carlos disse. Foi quando vi a investigadora Carla Santos atravessando o quintal. Sua carteira funcional visível no blazer. Atrás dela estava o investigador Paulo. Eles estavam me procurando. Carlos os notou também. Amigos seus? Deixa eu adivinhar. Mais gente brincando de polícia. Carla se aproximou de nós na varanda. Delegada Silva, me desculpe interromper, mas precisamos da senhora de volta imediatamente. Pereira concordou com colaboração total, mas ele só fala com a senhora. O silêncio se estendeu como uma respiração presa. A boca da Letícia se abriu. Delegada? Carla continuou, profissional como sempre. A delegada-geral Santos manda suas condolências pelo seu avô, senhora, mas isso não pode esperar. Temos autorização para transportá-la diretamente de volta à sede. Carlos estava encarando a Carla como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Houve algum engano. Essa é minha irmã. Ela trabalha para o governo, mas não é delegada. Marina Silva, Carla disse firmemente. Delegada titular da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, investigadora sênior do caso Pereira. Através da porta de vidro, vi o juiz Mendonça se aproximando. Ele tinha obviamente ouvido tudo. Delegada Silva, o juiz disse, saindo para a varanda. Não sabia que era a senhora. Tenho acompanhado a investigação do Pereira nos relatórios. Trabalho notável. Carlos parecia que tinha levado um soco. Juiz Mendonça, acho que houve uma confusão. Confusão nenhuma. O juiz disse. A delegada Silva tem sido a investigadora principal de um dos maiores casos de lavagem de dinheiro da história do Judiciário Paulista. A equipe de promotoria fala muito bem do trabalho dela. Letícia estava literalmente cambaleando. Mas ela disse que era só... Era só o quê? Perguntei baixinho. Paulo se adiantou. Senhora, odeio apressá-la, mas o advogado do Pereira diz que ele desiste se não tivermos a senhora lá em 2 horas. Olhei para Carlos, que estava abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Depois para Letícia, cujo rosto tinha ficado branco como giz. Sabem qual é a parte mais engraçada? Eu disse para Carlos. Todas aquelas vezes que vocês falaram sobre eu estar brincando de polícia e ter um trabalho falso. Todas as vezes que me apresentou como minha irmã que trabalha para o governo, como se eu fosse uma secretária. Ele não conseguiu responder. Eu estava protegendo vocês, todos vocês. Sabem o que eu realmente faço, Carlos? Investigo crime organizado, cartéis de drogas, traficantes de armas, sequestradores. O tipo de gente que não hesita em machucar qualquer pessoa ligada a delegados federais. O juiz Mendonça assentiu gravemente. A delegada Silva tem estado sob protocolos de segurança há anos. A segurança da família dela tem sido uma preocupação constante. Me virei para Letícia. Lembra quando você perguntou que dificuldade meu trabalho podia ter? Mês passado levei 3 tiros numa operação. No mês anterior, passei 5 dias numa favela em Diadema fingindo comprar armas de homens que já mataram policiais. Letícia se agarrou na grade da varanda. E você? Eu disse para Carlos, me perguntando sobre conhecer alguém legal e sentar a cabeça. Não consigo ter um relacionamento normal há 10 anos porque qualquer pessoa que eu namoro tem que passar por verificação de segurança federal. Meu apartamento não é pequeno porque não posso pagar coisa melhor. É protegido pela Polícia Civil porque tenho preço na cabeça de 4 organizações criminosas diferentes. Puxei minha carteira funcional, a de verdade, a que mostrava minha patente real e nível de autorização. Entreguei para Carlos. Suas mãos tremiam enquanto lia. Delegada titular, nível superior. Ele sussurrou. Ganho mais que você, Carlos. Mais que você, André e Letícia juntos.
A diferença é que não preciso ficar falando disso em todo churrasco de família para me sentir importante. Enquanto caminhávamos pela casa, podia ver as pessoas encarando, sussurrando, juntando as peças. Dona Regina parecia atônita. Vários amigos empresários do papai observavam com novo respeito. Carlos nos seguiu até metade do caminho, ainda segurando minha carteira. Marina, espera. A gente pode... Podemos conversar sobre isso depois? Parei na porta da frente. Conversar sobre o quê, Carlos? Sobre como você passou 20 anos me fazendo sentir como uma fracassada? Como você contava para todo mundo que eu estava brincando de polícia enquanto eu estava arriscando minha vida para manter gente como vocês em segurança? Eu não sabia. Você não queria saber. Tem diferença. Carla abriu a porta do carro para mim. Enquanto entrava, podia ver Carlos parado na entrada, parecendo menor do que jamais o tinha visto. A coisa estranha sobre aquele momento não foi a satisfação que eu esperava sentir, foi a tristeza. 20 anos carregando a decepção deles, o desprezo deles, a crueldade casual sobre minhas escolhas. E para quê? Para protegê-los de uma verdade que eles nunca teriam acreditado mesmo. Mas enquanto dirigíamos em direção à delegacia, percebi outra coisa. Não precisava mais da validação deles. Não precisava há anos. Os pais cujos filhos eu trouxe de volta, os promotores que ganharam casos baseados nas minhas investigações, os juízes federais que me agradeceram pessoalmente, eles sabiam quem eu era. Isso era o suficiente. Mais que suficiente. Meu celular já estava tocando. Delegada-Geral Santos querendo atualização sobre Pereira. Atendi no segundo toque. Silva aqui. Estou a caminho. 2 horas para interrogatório completo. Depois você embarca para Ribeirão. Pereira nos deu localização de 3 esconderijos principais. Precisamos coordenar com federal e militar. Entendido. Enquanto voávamos pelas marginais de São Paulo, pensei no vovô. Ele sabia o tempo todo. Manteve meus segredos, protegeu minha identidade, deixou Carlos e o resto da família acreditar no que quisessem acreditar. Ele entendeu que às vezes as pessoas que mais amamos são as que menos nos compreendem. Mas compreender não era a mesma coisa que respeitar. E eu finalmente tinha parado de esperar que eles descobrissem a diferença. O carro entrou no pátio da delegacia e eu abri meus arquivos. Roberto Pereira estava esperando. E com ele a chance de desmantelar uma das maiores redes criminosas do estado. Que o Carlos vendesse suas casas. Que a Letícia organizasse seus eventos beneficentes. Que todos eles voltassem para suas vidas seguras e previsíveis. Eu tinha trabalho de verdade para fazer.